Fala, galera, então a gente volta agora para o terceiro bloco da aula de introdução. Então a gente está tentando arrematar o conhecimento, caindo para dentro aí de algumas dicas. E a partir da aula de argumentação, a gente já começa a colocar tudo que a gente está vendo aqui em prática. Mas agora, já no nosso terceiro bloco, eu já começo a mostrar como é que o negócio funciona na prática. Eu vou fazer uma redação aqui com vocês, então acompanha aqui comigo. Ó, a gente tinha parado aqui na rasura. Nossa quinta dica é: apresente letra legível, tanto de forma quanto cursiva. A verdade é que apenas uma banca exige em seu edital a letra cursiva. As outras não se manifestam. Então, você pode escrever ou em letra cursiva, ou letra bastão, ou letra de forma, né, como preferir, que não tem o menor problema. O ideal é que você não fique misturando. Ou você faça a cursiva, ou você faça a de forma, com uma única exigência: diferencie bem as maiúsculas das minúsculas. É assim que você vai fazer. Então, se a palavra possui uma letra maiúscula, ali tem que ficar bem claro que ela é diferente das demais. Caso contrário, o avaliador nunca vai conseguir identificar. Assim como no título, a única letra obrigatoriamente que tem de ficar em maiúscula é a primeira letra. Ah, mas e se for a juventude? É o A, é o artigo, é o determinante que vai ficar em maiúsculo. O resto pode ficar em minúsculo, tranquilo? Agora, 7. Evite exceder o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos, como já havia comentado. 8. Escreva apenas com caneta preta, né? Normalmente agora estão pedindo aquela canetinha preta, Bic, transparente, que é para não ter nenhum problema. O rascunho ou esboço das ideias podem ser feitos a lápis e rasurados. O texto não será corrigido em caso de utilização de lápis ou caneta vermelha, verde, etc., na redação definitiva. Então, no rascunho você pode fazer o que quiser, meu companheiro. Agora, na folha definitiva, muito cuidado. 9. Faça a redação com 4 parágrafos no mínimo e 6 parágrafos no máximo. O ideal é que o texto tenha 5 parágrafos. Ideal, aqui que eu defini, mas é você que vai definir o seu ideal. Eu sempre peço ao meu aluno para fazer 4 ou 5 parágrafos. 6 já é em raras exceções, para ficar sempre dentro do universo das linhas. E aí vai depender do tamanho da sua letra, como é que você constrói aquela estrutura do texto. É contigo, é a prática, é a técnica que você vai aprimorar, beleza? Agora, vamos agora estudar coisas que devemos evitar na dissertação. Então acompanha aqui comigo, ó. Ao terminar o texto, não autografe nem coloque nada que possa identificar a sua redação. É nada, nada mesmo. Ah, mas professor, e se eu estiver fazendo um concurso que me peça uma carta argumentativa, em que eu tenho que colocar a data, eu tenho que colocar o vocativo, eu tenho que colocar o texto em si, eu faço a despedida e ao final eu vou ter que colocar a minha assinatura. E aí, como é que vai funcionar? Você não vai colocar o seu nome. Se o seu nome é Sidney, você não vai escrever Sidney. Ah, mas o meu nome é Sidney, então eu coloco João. Caramba, o cara não sabe se o seu nome é Sidney ou João. Então, se você colocar João, ele vai zerar a sua redação, você vai ser eliminado. E aí o que eu faço? Então, Sidney, se lá tiver uma estrutura com um nome fictício, você vai usar aquele nome fictício. Por exemplo, um estudante do Rio de Janeiro mandando uma carta para o prefeito do Rio de Janeiro, né? Você vai botar estudante do Rio de Janeiro. E se ainda assim não tiver isso, você coloca fulano de tal mesmo. O que você não pode é colocar um nome que te identifique, porque aí você vai ser eliminado, ok? Agora, prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Tem que evitar ao máximo. Concurso é para prova com língua portuguesa. 3. Não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas. Nada de Deus ajuda quem cedo madruga. Sua inveja é a gasolina do meu sucesso. Nada disso, meu companheiro. Evita, porque você vai ser penalizado.
4. Jamais use primeira pessoa do singular. A gente ou utiliza primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular, objetivando a imparcialidade, beleza? Então, é uma forma fria, objetiva. Você vai colocar comenta-se, analisa-se, sabe-se, observa-se e por aí vai. Agora, eu posso colocar na primeira pessoa do plural? Analisamos, observamos, percebemos? Pode. Por quê? Porque você normalmente está fazendo um texto de cunho social em relação aos aspectos vigentes da sociedade e você é um cidadão. Então você não pode se incluir de forma direta. Eu penso, eu acho, na minha opinião. Isso você não pode fazer. Afinal de contas, de quem é aquela opinião? Quem é que pensa aquilo? Caramba, é você. Então é redundante. Não tem necessidade. Agora, você pode colocar em primeira pessoa do plural, porque se você estiver tratando ali de algum assunto social, você é um cidadão. Então, caramba, você pode se incluir indiretamente. Agora, o ideal é que você escolha a pessoa do discurso. Ou é a primeira pessoa do plural do início ao fim, ou é a terceira pessoa do singular do início ao fim. Esse negócio de ficar misturando as pessoas do discurso não fica legal. Pode ser que você seja penalizado também, tá? Agora, evite usar palavras como coisa e algo por lerem sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item, etc. A principal palavra aqui que a gente deve evitar é a palavra coisa. Até mesmo porque o que é uma coisa? Pode ser tudo como pode não ser nada. Então, quando um avaliador olha uma redação, pode ter 30 linhas. Se tiver escrita a palavra coisa, é o primeiro elemento que ele vai enxergar. Opa, coisa. Ele vai lá e vai rabiscar. Então, percebeu que está escrito coisa? Utilize uma outra palavra. Evite, corte de alguma maneira, beleza? Vamos lá. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. É aí que você vai utilizar a coesão referencial, que é para evitar a repetição de termos que já apareceram no seu texto. 7. Só cite exemplos de domínio público sem narrar seu desenrolar. Faça somente uma breve menção. Aqui é muito importante, gente, esse 7. Eu não posso falar de nada que não seja de domínio público. De nada mesmo. Eu lembro muito bem de uma redação que eu corrigi uma vez, que falava sobre petróleo, coisa e tal. Aí o candidata, não sei, não tinha um nome, só tinha um número, disse que o filho da... Não, eu sei, ela se colocou em primeira pessoa. Disse que o filho da vizinha dela, era uma mulher, disse que o filho da vizinha dela trabalhava na plataforma P16 da Petrobras. Que ele ficava 15 dias na plataforma, 15 dias em casa, e quando ele ficava 15 dias na plataforma, a namorada dele, que fazia faculdade de educação física, dava uma galhada nele com um camaradinha da academia. Caramba, preciso saber disso? Não preciso. Isso não é notório, isso não é de conhecimento público. Para que eu preciso saber disso? Não preciso. E mesmo que você cite algo de domínio público, sobre um presidente, sobre um governador, sobre alguém famoso, é só citar, pronto e acabou. Não precisa ficar desenrolando, porque aí você já começa a fazer uma narrativa ali. E aí você pode ser penalizado também. Agora 8, a emoção não pode perpassar nem mesmo um adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Isso é muito importante. Por exemplo, já é de conhecimento geral que o Enem, por exemplo, trabalha muito temas sociais. Temas como intolerância religiosa, preconceito, racismo, esse tipo de coisa, que também pode cair numa redação de concurso público. Pode cair essas questões todas. E aí imagina o seguinte, você está fazendo uma prova sobre segurança pública, e aí você vai me dar um mole de querer falar que uma atividade da polícia foi errada, e aí você chama o policial de porco fardado? Imagina uma loucura dessa. É uma loucura. Imagina você falando sobre a ocupação nas escolas e aí você diz que os estudantes são, na verdade, uma cambada de vagabundos. Caramba, não pode. Não pode por diversos aspectos. Primeiro que você está sendo intolerante, você está sendo mal educado e você ainda está generalizando.
Essa é a verdade. Imagina você falando sobre intolerância religiosa e você falando que, sei lá, que macumbeiro tem mais é que queimar no fogo do inferno. Caramba, tá maluco? Não pode fazer esse tipo de coisa. Então você tem que ser polido na sua redação, tem que ser educado. Ah, sim, mas eu não penso aquilo ali. Caramba, então você vai ter que segurar teu preconceito, caramba, e vai ter que escrever de forma polida e educada. Você não pode deixar perpassar a sua emoção, não pode ser deselegante. Você tem que ser educado. Ah, sim, mas eu quero alfinetar, eu quero falar mal. Beleza. Quer fazer? Que o faça, mas que seja polido em suas palavras, ok? Agora, evite o uso de etc. e jamais abrevie palavras. O que significa esse etc? Ele é uma abreviação, na verdade. Ele é etc. Né? Uma expressão latina que significa e entre outros. Essa é a verdade. Então, ao invés de utilizar o etc., utilize entre outros. E quando realmente for necessário, quando realmente tiver uma coisa a mais, porque às vezes não tem. Às vezes finaliza ali naqueles argumentos, naqueles elementos que você apresentou, não tem por que ter o etc., não tem por que ter entre outros. Então, você tem que observar muito bem. Tem mais coisas? Então, coloque entre outros elementos, dentre outros elementos. Agora, se não tem, não coloque nada. E nada de colocar reticências, pelo amor de Deus. Não é uma poesia que você está fazendo. Então, muito cuidado, beleza? E, para finalizar, não analisar assuntos polêmicos sob apenas um dos ângulos da questão. Então, imagina, você está falando sobre pena de morte, sobre eutanásia, sobre aborto. Você não vai apenas falar, eu concordo, e pronto, acabou, e só vai falar daquilo dali. Ah, eu discordo, pronto, acabou, e só vai falar daquilo dali. Pô, se você fizer isso, você está ferrado, meu companheiro. Esses temas aqui, você precisa sempre mostrar os prós e os contras. Valores positivos, valores negativos, porque não dá para você olhar só sobre uma ótica, ok? Tranquilo? Um prisma apenas não vai rolar. Agora, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho aqui. Normalmente, eu deixo para fazer isso, né? Eu normalmente faço isso logo no início. É porque eu sei que o aluno fica sedento, quer ver logo, mas aí agora eu tomei o cuidado para mostrar só no final, para a gente ir trabalhando com calma. Então vamos lá. Está aqui uma estrutura de slide que eu já preparei para mostrar algumas coisas para vocês. Vamos trabalhar aqui uma redação. Eu disse a vocês que a introdução é a parte mais importante do texto. É difícil começar. Eu sei que é difícil começar. Então vamos lá. Vamos supor... Deixa eu tirar aqui. Vamos supor que eu preciso colocar um título. E aí, eu não sei na cidade de vocês, mas no Rio de Janeiro o bicho está pegando, meu irmão. Tá sinistra a violência. Aqui, parceiro, não tem mais zona sul, zona norte, zona oeste. O bicho está pegando. Está pegando. Tanto é que quando eu viajo para outros estados para poder dar uma aula, eu sinto até falta do barulho de tiro. Porque aqui não tem local para ter tiro, não. Aqui é na zona norte, na zona sul, tanto faz. Aí eu vou para outras cidades, fico sem escutar tiro. Eu tenho até, sabe, fico nervoso. Caramba, sinto necessidade de escutar o tiro. Então aqui a violência está latente demais. Aí vamos supor que seja alguma coisa sobre segurança pública, sobre violência, e eu tenho que colocar um título. Vamos supor. Normalmente não pede. Mas se tiver, eu vou colocar como? Centralizado. Então eu coloco aqui, sei lá, a violência. Tá aqui o meu título. Centralizado, beleza. Não vou colocar sublinhado, entre aspas, nada. Aí embaixo, logo na linha abaixo, eu não vou pular a linha, eu já vou começar o meu texto. Sidney, se eu tiver muita dificuldade para começar, utilize alguma coisa para te dar um empurrão. Eu, particularmente, não gosto de todas aquelas estruturas porque elas às vezes são muito grandes. Ah, mas tem o é notório que. Beleza, o é notório que é bem bacana, muito utilizado na estrutura jurídica. Tem um livro sensacional chamado Oração aos Moços, que o Rui Barbosa utilizou aquele texto no seu primeiro discurso de Paraninfo, que é sensacional, vale muito a pena ler. E ele utiliza é notório, destarte, o tempo todo, várias expressões. Mas e se seu vocabulário não for adequado àquela estrutura? Então é melhor você usar uma estrutura mais simples. E aí você coloca, um sabe-se que.
Sabe-se que. Beleza. Aí agora eu vou entrar no universo da violência. E aí eu deixei claro que a violência aqui no Rio de Janeiro está pegando. Então eu coloco assim, ó. Sabe-se que o Brasil atravessa uma grave crise de violência. Poderia botar um ponto se a temática fosse sobre a violência no Brasil de forma geral. Mas e se for alguma coisa destinada a uma cidade, a um estado? Aí, se for ao Rio de Janeiro, eu posso colocar aqui uma vírgula. Mesmo que não fosse, eu poderia colocar assim, ó, principalmente nos grandes centros urbanos. Poderia fazer isso, mas aqui agora eu vou fazer em relação ao Rio de Janeiro. Então, principalmente no Rio de Janeiro. Ponto. Beleza. Aqui é o que a gente chama de tópico frasal. Tudo isso aqui, ó, é o meu tópico frasal. É a minha ideia central. É a tese que eu vou defender, que eu vou sustentar durante o texto todo. Eu tenho que mostrar que o Rio de Janeiro, assim como o Brasil, estão passando por o quê? Por uma grave crise de violência. E eu tenho que citar alguns argumentos para poder sustentar isso. Nós temos vários, né? Tráfico de drogas, corrupção na polícia e por aí vai, um monte de coisa. Aí eu boto assim, ó, uma expressão assim, ó, dentre tantos motivos relevantes, vírgula, destacam-se dois pontos. Aqui eu posso utilizar algumas estruturas também. Não precisa ser dentre tantos motivos relevantes. Eu poderia colocar dentre tantos fatores relevantes. Eu poderia colocar dois argumentos podem ser apresentados. Eu poderia colocar duas hipóteses podem ser apresentadas. Duas causas podem ser apresentadas. Mas eu gosto dessa daqui. Beleza, vou usar assim. É bom a gente ir, ó, sempre utilizando as mesmas estruturas. Porque na hora, se aparece um tema que você não domina muito bem, você já está tranquilo pelo menos com a estrutura. Então, beleza. Utilizei aqui, ó, dentre tantos motivos relevantes, destacam-se. Vírgula, destacam-se. Por que eu coloquei destacam-se? Por que o verbo destacar está no plural? Porque eu agora vou apresentar pelo menos dois argumentos. 2 ou 3 argumentos. Então, esse verbo vai concordar com os argumentos que são apresentados aqui agora. Por isso que tem que ficar no plural. Agora, vocês viram que eu utilizei aqui a vírgula e utilizei os dois pontos. Aquela vírgula ali, ela é obrigatória, porque a gente tem aqui uma estrutura deslocada. Esses dois pontos não são obrigatórios, mas é bom eu colocar. Por quê? Porque eu mostro para o avaliador que eu tenho noção de pontuação. E isso é bacana. Então eu boto. Aí agora eu vou apresentar os argumentos. Aqui é só para a gente fazer um pouco mais rápido. Né? Depois, no desenrolar do curso, a gente vai trabalhar outros textos, coisa e tal. A gente vai melhorar isso daqui, mas agora é já a tacada inicial. Então, vou ser simples. Até mesmo porque se eu tenho mais alguma coisa para falar, eu deixo para falar no argumento. Então, vamos lá. Destacam-se o tráfico de drogas e a corrupção na polícia. Ponto. O que eu fiz aqui? Eu terminei a redação. Terminei. Porque se eu já fiz a introdução, eu já mostrei tudo o que eu fiz no texto. Essa é a verdade. Vamos lá. Eu apresentei quantos argumentos aqui? 2. O primeiro é o tráfico de drogas. O segundo é a corrupção na polícia. Ah, Cisne, mas, poxa, estou fazendo uma prova para o governo. Estou fazendo uma prova para a área de segurança pública. Vou falar que tem corrupção na polícia? Pô, caramba, com um tema como esse, como é que você não vai falar? Tá todo mundo cego?
Existe corrupção em qualquer estrutura de poder. Existe corrupção na igreja, não vai existir corrupção na polícia. Existe corrupção em tudo quanto é lugar, às vezes dentro da nossa própria casa. Então, tem que tomar cuidado, sim. Mas não pode ser cego e utópico, não é? Então, vem aqui comigo. Apresentei. Agora, eu tenho que seguir a sequência. Ah, Sidney, mas eu não poderia escrever alguma coisinha aí a mais? Poderia. Claro que poderia. Você poderia deixar ainda mais bonito, mais bacana. Mas eu penso assim, você poderia, se você realmente dominasse muito o tema, e aí você poderia continuar escrevendo depois mais e mais no desenvolvimento. Mas se você sente que não é tão firme assim no tema, seja objetivo, seja simples. Deixa para escrever onde você deve escrever, que é no parágrafo de desenvolvimento. Aí agora, o que eu vou fazer? No parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que colocar o primeiro argumento, né? Então, vou desenvolver o primeiro argumento aqui, ó. E aí, depois, eu já vou para o segundo argumento, beleza? Então, eu tenho 2 parágrafos aqui agora para poder trabalhar. Só que é o seguinte, no primeiro, eu vou falar sobre o tráfico de drogas, tenho que seguir essa sequência. E no segundo, eu vou falar na corrupção da polícia, na polícia. Não posso jamais trocar a ordem ou então falar de outras coisas que eu não apresentei aqui. Vamos supor, você chega aqui nesse momento e fala assim para mim, Sidney, tráfico de drogas, coisa e tal. Eu vi uma vez, né, já tem um tempinho, uma novela que era, sei lá, São Jorge, não lembro, acho que é o São Jorge. Aí falava lá do Theo e da Morena, coisa e tal, tinha tráfico de mulheres, tráfico de pessoas. Posso falar disso? Pode. Você não pode deixar de falar do tráfico de drogas. Você pode falar de outras formas de tráfico, não esquecendo a principal que você apresentou ali. Beleza? E corrupção? Ah, Sidney, na época da eleição, eu trabalhei de cabo eleitoral para o Pisciani, né? Balançando a bandeirinha lá no sinal, coisa e tal. Ele me deu um cargo na Alerj. Ele falou que era um cargo de 8 mil, mas que eu ia ganhar 3 mil só na mão. Mas eu não precisava nem ir lá. Os outros 5 mil ficava para ele. Pô, posso falar disso que eu, né, vi na prática? Pode. Até mesmo porque corrupção, uma coisa puxa a outra. Mas você não pode deixar de falar do quê? Da corrupção na polícia. E é claro que se você for falar da corrupção política, você não vai poder falar especificamente de um caso que você tenha vivenciado. Você tem que falar sempre, ó, mantendo a imparcialidade, tranquilo? Agora, Sidney, como é que eu começo estes parágrafos? Como eu vou começar? Você pode começar simplesmente com nada, mas pode ser que você precise de quê? De elementos para poder encabeçar, porque você tem dificuldade. E aí aqui você pode colocar, cabe salientar que, vale ressaltar que, é importante frisar que, e por aí vai. É claro, não repetindo nos parágrafos. Agora, Sidney, a gente vai ver isso depois com mais calma. Vamos. Mas e se a minha intenção não for ficar em cima do muro? For um posicionamento mais de acordo com a construção da minha coesão sequencial. Quero mostrar ideias. É muito comum que os parágrafos de desenvolvimento, né, na passagem de um para o outro, ou tenha uma ideia contrastante, né, uma oposição, ou tem uma ideia de soma, de acréscimo. Se tiver uma ideia de soma, você vai colocar assim, ó, além disso, vírgula, porque é uma estrutura que está deslocada, tem que ter a vírgula. Você já viu isso na aula de pontuação. Beleza. Este além é para mostrar que tem mais coisa, que é uma soma, e esse disso é um elemento anafórico para fazer a retomada de todo o parágrafo anterior. E se tiver uma relação de oposição? Pode utilizar qualquer estrutura opositiva. Porém, contudo, todavia, por outro lado. Então, bota aqui, ó, por outro lado, vírgula.
porque mais uma vez é uma estrutura o quê? Deslocada. Agora, se ainda assim você sentir necessidade de mais alguma coisa, porque o além disso vai sinalizar a soma, o por outro lado vai sinalizar a oposição. Se você quiser colocar alguma coisa que não sinalize nem soma nem oposição, você já tem, como eu disse a vocês, ó, cabe salientar que e pode cair para dentro. A diferença do cabe salientar que para os outros dois que eu apresentei é que este que, assim como os elementos que eu apresentei antes e o sabe-se que, ele é uma conjunção integrante, então ali não tem vírgula, tá? E agora, tudo que você vai colocar aqui depende especificamente do teu conhecimento de mundo, daquilo que você leu, daquilo que você vivencia. Por exemplo, um tema como esse, ele é vivenciado de formas diferentes pela pessoa que vai escrever. Pode ser que a pessoa more numa comunidade e aí tem um conhecimento mais empírico. Pode ser que não more bem distante, aí vai ser um conhecimento que ele tem do jornal, da televisão. Então, é diferente, mas é o conhecimento de mundo que cada um tem individualizado. É você que tem que fazer isso. Agora, para finalizar, a gente cria uma conclusão. Agora, na conclusão, obrigatoriamente eu tenho que ter um elemento conclusivo. Não precisa obrigatoriamente aparecer aqui no início, não. Ele tem que aparecer de alguma forma. Você pode colocar tipo uma frase de impacto, colocar o elemento conclusivo e depois continuar. Mas eu, particularmente, prefiro pedir a você que já coloque logo no início, para que não corra risco de dar mole. Então, você pode colocar aqui, ó, portanto, e vírgula, obrigatória, porque é uma conjunção deslocada. Tem várias formas, né? Portanto, dessa forma, em vista dos argumentos mencionados, e tudo com vírgula. Eu até brinco com o meu aluno, né? Eu digo assim, ó, tá já quase chegando às 30 linhas, sabe que tá escrevendo muito? Coloco portanto. Tá mais ou menos ali tranquilo, 23, 24 linhas, coloco dessa forma. Tá difícil chegar à linha 20, coloca em vista dos argumentos mencionados. O cara percebe que é uma jogada sua, mas não tem problema. Aí agora o que você vai fazer? Cheguei aqui, eu preciso fazer a retomada da introdução e a síntese do tema, meu companheiro. Nosso tema principal não foi violência? Então a gente tem de alguma forma mencionar essa violência. Se é uma redação argumentativa, o ideal é que eu crie uma solução para esse problema. Eu busque convencer, argumentar. Beleza? Então é óbvio que eu vou criar uma solução, mas eu não posso ser um iludido, não posso achar que a violência vai acabar de uma hora para outra, mas eu posso falar que os índices vão diminuir. Então posso dizer assim, ó, portanto, percebe-se que os índices de violência no Brasil poderão diminuir a partir de investimentos na infraestrutura da comunidade carente e com o aumento salarial da frota policial. Prestou atenção no que eu falei? Por que eu falei que tem de investir na infraestrutura da comunidade carente? Porque assim a gente aumenta a possibilidade para aquele indivíduo que mora na comunidade, para aquele menor que mora na comunidade, para que ele tenha outros caminhos além do tráfico. Se ele tem opções, se tem alguém auxiliando, ele pode ir para um outro caminho. Pô, se ele não tem outras opções, acaba sendo aquilo dali mesmo. Agora, por que eu falei para aumentar o salário da frota policial? Porque a gente parte do pressuposto, é claro, que tem um teor grande do caráter da pessoa, a gente parte do pressuposto que se o camarada ganha bem, se ele tem um salário digno, justo, ele não precisa se corromper. Então, são estruturas para evitar esta corrupção, para evitar este tráfico de drogas, para que a gente melhore o quê? A violência. Porque o tráfico e a corrupção são as causas para a violência. E aqui tem claramente uma relação de causa e consequência. Detalhe, essa estrutura vale para qualquer tipo de tema que a gente possa vir a utilizar. Vamos supor que fosse alguma coisa sobre, sei lá, o aborto. Só que o aborto, ele é um tema polêmico. Como eu disse, não dá para avaliar apenas sobre um ângulo da questão. Então, poderia colocar assim, ó, sabe-se que o aborto provoca divergência de opiniões. Eu ainda poderia colocar assim, ó, vírgula, principalmente na esfera religiosa. Acabei meu tópico frasal. Aí depois, ó, dentre tantos fatores
destacam-se. Aí eu coloco alguns aspectos positivos, depois alguns aspectos negativos, e aí eu vou trabalhar em cima disso, para mostrar quais são os fatores positivos, quais são os fatores negativos, e no final eu vou me posicionar. Eu posso me posicionar contra ou a favor. É claro, o avaliador, ele não vai julgar o seu posicionamento, ele vai julgar como você chegou àquele posicionamento, porque você vai apresentar os argumentos prós e contras, e diante desses argumentos é que você vai se posicionar, não há o menor problema, tá? Então hoje a gente começou a fazer aqui a primeira. No desenrolar do curso, a gente vai fazer outras, a gente vai trabalhar com outras, a gente vai trabalhar com as formas de argumentos, a gente vai pegar redações perfeitas, redações com deficiência, a gente vai aprender a fazer conclusão, tudo isso, tranquilo? Eu vou ter de finalizar aqui agora, porque infelizmente nosso tempinho acabou. Mas para finalizar bonito, deixa eu só apagar aqui. Você pode dar um pause aí, copiar tudo tranquilamente, só para passar uma mensagem final aí para você, meu companheiro, meu aluno. Se liga só, eu adoro essa mensagem. Você não é derrotado quando perde, é derrotado quando desiste. Vários tombos você vai levar na vida, e todos eles servem apenas para o seu enriquecimento, apenas para o seu crescimento, apenas para o seu amadurecimento. A gente só aprende quando erra. Essa é a verdade. Se você já sabe, você já sabe. Não está aprendendo. Se você soubesse produzir um texto, se você soubesse gramática, você não estaria aqui. Ah, sim, mas eu sei mais ou menos. Mas não está perfeito ainda. E é diante do erro que a gente aprende. Então, cada tombo que a gente leva na vida serve só para a gente levantar mais forte. Assim como é na prova do concurso público, que é uma batalha. É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes você vai lá, esperando sair o edital, crente que vai ter 1000 vagas para você poder, né, concorrer. Tem 2 vagas, 3 vagas. Aí eu sei que é uma parada meio louca, né? A gente fala assim, ó, você só precisa de 1 vaga, só precisa de 2 vagas, se só tem aquilo. Não, eu sei que é injusto. Eu sei que você está batalhando, eu sei que é difícil. Concurso público você não faz para passar, não. Você faz até passar. Várias vezes, se você é um concurseiro iniciante, você vai tomar pau. Você não vai passar. Agora, você tem de ver o que você está errando. O que você pode fazer melhor. E às vezes é só uma questão de ritmo, de hábito mesmo. Você ainda não tem a bagagem suficiente para aquele concurso. É só continuar estudando. Não pode esmorecer e parar. Ah, não passei. Não dá, vou desistir. Pô, se fizer isso, aí você está derrotado mesmo. Agora, se você não passou, mas continua estudando, pode ser até que você não passe para o concurso que você está almejando, mas passe para um outro menor, que te dê uma base, uma sustentação financeira para você continuar estudando e chegar ao outro. Então, isso é muito importante, tá? Então, meu companheiro, minha companheira, avalie a aula, por favor. Afinal de contas, a gente sempre faz o material com todo o carinho do mundo. E qualquer dúvida aí, entre em contato comigo pelo e-mail, sidneyclasse@gmail.com, que eu sempre que possível tento responder. É óbvio que eu recebo muitas mensagens, mas eu sempre tento responder a todas que vejo, beleza? Então é isso, meu companheiro, minha companheira, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá